Capítulo 42. Ao anoitecer, um amontoado de nuvens cobrir o céu. Um vento forte começara a soprar do oeste. Lois vestiu uma jaqueta leve, fechou até em cima, tirou as chaves do Civic do suporte na parede. "Onde vai, Lo?" perguntou Rachel. Falava sem muito interesse. Depois de jantar, tinha começado de novo a chorar e, embora chorasse baixo, parecia incapaz de parar. Lois obrigara a tomar um Valium. Agora estava sentada com o jornal aberto em palavras cruzadas, que mal tinha iniciado. Na outra sala, Ellie assistia silenciosa a um filme na TV, uma casinha no campo, com o retrato de Gage no colo. "Acho que eu vou comprar uma pizza." Não ficou satisfeito com a que comeu? Não tive muita fome na hora. Ele explicou, dizendo a verdade, depois acrescentando uma mentira. "E eu tenho agora." Entre 3 e 6 horas daquela tarde, tivera lugar na casa de Lauderdale o último rito do funeral de Gage. Foi o rito da comida. Steve Masterton e a mulher trouxeram uma panela de hambúrguer e talharim. Charlton contribuiu com um pastelão. "Se sobrar alguma coisa, não precisa ter medo de guardar, não estraga." Charlton comentou com Rachel, "E é fácil de esquentar." Os Daniker, lá de cima da estrada, trouxeram um pernil assado. Os Goldman apareceram. Nenhum dos dois falou com Lois, nem se aproximou dele, coisa que, sem dúvida, ele não lamentou. Com um sortimento de frios em fatias e queijos. Judy também trouxe queijo, uma grande rodela de seu velho favorito, o queijo de rato. Sra. Dandridge veio com uma torta de tangerina. Surendra Harto trouxe maçãs. O rito da comida, sem dúvida, transcendia diferenças religiosas. Foi a festa do funeral, embora tenha sido discreta, o constrangimento não foi absoluto. Houve menos bebida do que numa festa comum, mas houve alguma. Lois tinha jurado que nunca mais iria tocar em cervejas, mas achou impossível manter o juramento na atmosfera triste da tarde. Depois de algumas cervejas, pensou em passar adiante certas histórias de funeral que o tio Carl lhe contara. Nos funerais sicilianos, as mulheres solteiras cortavam com a tesoura um pedaço da mortalha do defunto e dormiam com ele sob o travesseiro, achando que traria sorte no amor. Nos funerais irlandeses, faziam-se casamentos simulados e sempre se amarravam os pés do morto. Segundo uma antiga crença céltica, isso impediria que o fantasma do falecido saísse andando por aí. Tio Carl dizia que o costume de prender etiquetas de identificação nos dedões dos pés de cadáveres começaram em Nova York, como os primeiros encarregados de necrotérios tinham sido irlandeses, eles acreditavam que fosse uma sobrevivência daquela velha superstição. Olhando para os rostos que enchiam a sala, Lois concluiu que histórias desse tipo não seriam bem aceitas. Rachel só perdera uma vez o controle, mas a mãe estava ali para consolá-la. Ela se agarrou a Dory Goldman, soluçou em seu ombro abertamente, como fora absolutamente impossível chorar no ombro do marido. Talvez porque Rachel achasse que ambos tinham culpa pela morte de Gage, talvez porque Lois, perdido no mundo peculiar de suas fantasias, não encorajasse expansões de dor. De uma forma ou de outra, Rachel procurara consolo na mãe e Dory ali estava para proporcioná-lo, misturando suas lágrimas às lágrimas da filha. Irving Goldman permanecia atrás delas, as mãos no ombro de Rachel. Olhava para o genro com um mórbido ar de triunfo. Ellie circulava com uma bandeja de prata cheia de canapés, pãezinhos recheados com um palito espetado em cada um deles. Na mão, apertava o retrato de Gage. Lois recebeu condolências. Balançou a cabeça e agradeceu. Se tivesse os olhos um tanto distantes, o jeito um tanto frio, as pessoas sem dúvida achariam que estava se lembrando do passado, do acidente, na vida sem Gage que tinha pela frente. Ninguém, talvez nem mesmo Judy, suspeitaria que tinha começado a meditar sobre a estratégia de roubos de túmulos.
Teoricamente, é claro, não que pretendesse fazer alguma coisa. Era apenas uma forma de conservar a mente ocupada. Não que pretendesse fazer alguma coisa. Lois parou na Orrington Corner Store. Comprou 2 embalagens de cerveja gelada, cada uma com 6 latas, e telefonou para encomendar uma pizza de mussarela e cogumelos, no Nápoles. Quer me dar o seu nome, por favor? Oz, o Gandhi Iteível, Lois pensou. Lou Creed. Tá certo, Lou. Estamos com muitos pedidos, por isso eu vou demorar uns 45 minutos. Tá bem assim? Tudo bem, disse Lois, desligando o telefone. Quando voltou à caminhonete e ligou o motor, percebeu que, embora existissem umas 20 pizzarias na área de Bangor, escolhera justamente a que ficava mais perto do cemitério da Boa Vista, onde Gage fora enterrado. Bem, e que mal há nisso? Pensou um tanto inquieto. A pizza deles é boa, a massa não é congelada, usam os punhos para amassá-la na hora, bem ali na frente da gente. Gage costumava rir. Ele interrompeu o pensamento, passou pelo Nápoles, foi até a Boa Vista. Achou que já desconfiava que ia fazer aquilo, mas qual era o problema? Nenhum. Estacionou e atravessou a rua em direção aos portões de ferro que brilhavam no crepúsculo do dia. Em cima, num semicírculo, havia letras também em ferro. Boa Vista. Na opinião de Lois, a vista não era nem boa nem má. O cemitério estendia-se primorosamente por várias colinas. Havia longas aleias de árvores. Mas naqueles últimos minutos de luz do sol, a sombra que as árvores atiravam pareciam poças negras e sujas como água estagnada, e alguns salgueiros chorões. Não era um lugar silencioso. A rodovia ficava perto, o rumor do tráfego era transportado pelo vento frio contínuo. O brilho no céu, cada vez mais escuro, era do Aeroporto Internacional de Bangor. Esticou a mão para os portões, pensando, vão estar trancados. Mas não estavam. Talvez fosse cedo demais, mesmo que os trancassem à noite, seria apenas para proteger o lugar de bêbados, vândalos e casais de namorados adolescentes. Os dias dos violadores de túmulos e ressurreições, aí está aquela palavra de novo, estavam encerrados. Os portões da direita se moveram, com um leve ruído rangente. Após dar uma olhada de esguelha para ter certeza de que ninguém observava, Lois entrou, fechou o portão e ouviu o clique do trinco. Parou na entrada daquela residência suburbana da morte, olhando em volta. Um lugar agradável e retirado, pensou. Mas quem vai concordar comigo? Quem? Andrew Marvell? Afinal, por que a mente humana conserva tamanha quantidade de inútil lixo supersticioso? Então a voz de Judd ecoou dentro da sua mente, preocupada e assustada. Sim, assustada. Lois, o que você está fazendo aí? Está se metendo numa estrada por onde não quer viajar. Ele afugentou a voz. Se estava atormentando alguém, era apenas a si mesmo. Ninguém precisava saber que fora lá quando a luz do sol mergulhava na escuridão. Começou a andar em direção ao túmulo de Gage, seguindo por uma pequena trilha. Pouco depois, viu-se numa alameda cheia de árvores. As folhas que nasceram com a primavera sussurravam lugubremente sobre sua cabeça. O coração batia-lhe com muita força no peito. Os túmulos e mausoléus estavam dispostos em fileiras irregulares. Por certo, haveria um zelador no escritório e na parede do escritório um mapa caprichado dos 20 acres do Boa Vista, cuidadosamente dividido em quadrantes, cada quadrante mostrando os túmulos ocupados, os lugares vagos. Terras à vendas, apartamento de um cômodo, para os que querem dormir tranquilos. Não tem muita coisa a ver com o cemitério de bichos, ele pensou.
Isso fez parar de refletir um pouco. Não tinha. O cemitério de bichos dera-lhe uma impressão de ordem brotando quase misteriosamente do caos. Aqueles irregulares círculos concêntricos movendo-se para dentro, pedras toscas, cruzes feitas de tábuas, como se as crianças que ali enterraram seus bichos tivessem extraído o padrão de sua própria inconsciência coletiva, como se, por um instante, Lois viu o cemitério como uma espécie de comissão de frente anunciando a entrada do bloco circense. O comedor de fogo puxava o cortejo, dava um show de graça, porque os donos do circo sabiam muito bem que as pessoas só iam pagar o ingresso se vissem uma ponta da coisa, só iam engolir o bife se sentisse o cheiro. Aqueles túmulos em círculos quase druídicos, os túmulos no cemitério de bichos, imitavam o mais antigo de todos os símbolos religiosos, círculos decrescentes formando uma espiral que levava não a um ponto, mas ao infinito, ordem tirada do caos ou caos tirado da ordem, dependendo de como funcionasse a mente do observador. Era o símbolo que os egípcios gravaram nas tumbas dos faraós, o símbolo que os fenícios desenharam nas sepulturas de seus falecidos reis. Foi encontrado em paredes de cavernas da antiga Micenas e os construtores de Stonehenge fizeram dele um relógio para marcar o tempo do universo. Na Bíblia judaico-cristã, apareceu como um redemoinho de dentro do qual Deus falou a Jó. A espiral era o mais velho símbolo de poder no mundo, o mais velho símbolo humano daquela ponte enroscada que podia haver entre o mundo e o abismo. Por fim, Lois chegou ao túmulo de Gate. Não havia traço de nenhum carrinho de mão com pás. A grama artificial fora removida. Alguém a enrolara subiando, pensando na cerveja, em Fairmount Lounge, no fim do expediente, guardando-a num galpão qualquer, junto a outros apetrechos. Onde Gate jazia, sobrara um nítido retângulo de terra nua, revolvida cerca de 1 metro por 1,5 metros. A lápide ainda não fora colocada. Lois se ajoelhou, o vento soprava em seu cabelo, atirando-o de um lado para o outro. Agora o céu estava quase inteiramente negro. Nuvens corriam por ele. Ninguém jogou um facho de lanterna no meu rosto e perguntou o que eu estou fazendo aqui. Nenhum cachorro vigia latiu, o portão não estava trancado, os dias dos violadores de túmulos estão encerrados. Se eu tivesse vindo com uma picareta e uma pá, voltou a si com um estremecimento. Sem dúvida estava apenas fazendo um perigoso jogo mental consigo mesmo, ao imaginar que não haveria ninguém vigiando Boa Vista durante a noite. Suponhamos que um zelador ou guarda o descobrissem enterrado até a barriga no túmulo recente do filho. Não era certo que chegasse aos jornais, mas podia chegar. Podia ser acusado de um crime. Que crime? Violação de túmulos? Improvável. Possivelmente invasão de propriedade ou vandalismo. Mas saindo ou não nos jornais, a notícia correria. As pessoas iam comentar. Era uma história bem suculenta para ser contada. Médico local é surpreendido desenterrando o filho de 2 anos de idade, recentemente falecido num trágico acidente na estrada. Perderia o emprego, mesmo que não perdesse, Rachel ficaria arrepiada com os comentários. Ellie seria atingida por eles, passaria a ser atormentada na escola por uma interminável tagarelice infantil. Poderiam submetê-lo à humilhação de um teste de sanidade na esperança
de abrandar a pena em juízo. Mas eu podia trazer Gage de volta para a vida real. Gage podia voltar a viver. Será que acreditava realmente, verdadeiramente nisso? De fato acreditava. Tanto antes quanto depois da morte de Gage, repetira vezes sem conta que Churchill não chegara a morrer. Ficara apenas sem sentidos. Tinha aberto caminho para fora da sepultura e voltado para casa. Sem dúvida, uma história infantil, com sutilezas horripilantes, estilo Poe. Sem saber, o rapaz empilha um monte de pedras sobre um animal vivo. O fiel felino cava um buraco e volta para casa. Ótimo. O problema é que não foi assim. Churchill estava morto. Foi o solo do cemitério Micmac que lhe devolveu a vida. Sentou-se ao lado do túmulo de Gage, tentando colocar em ordem todos os componentes do dilema, da forma mais lógica e racional que a magia negra da coisa permitisse. Timmy Betterman, agora. Primeiro ponto, ele acreditava na história? Segundo ponto, acreditava ou não ficaria alguma diferença? Ou não faria alguma diferença? Apesar de não ser nada conveniente, acreditava na maior parte da história. E era inegável que se existisse um lugar como o cemitério Micmac, como de fato existia, e se algumas pessoas os conhecessem, tentaria fazer a experiência. A natureza humana, como Lowes a entendia, tornava muito difícil acreditar que a coisa tivesse se limitado a uns bichinhos de estimação e um ou outro valioso animal reprodutor. Tudo bem, mas será que também acreditava que Timmy Betterman fora transformado numa espécie de demônio onisciente? Aquela era uma pergunta mais difícil, e ele desconfiava dela porque não queria acreditar nela, porque já vira os maus resultados de misturar conceitos com realidades. Não queria acreditar que Timmy Betterman fosse um demônio, mas também não permitiria, realmente não podia permitir, que seus desejos lhe ofuscassem a capacidade de julgamento. Pensou em Harriet, o touro. Harriet, Judd contou, se tornara traiçoeiro. Timmy Betterman, de certo modo, também se tornara traiçoeiro. Harriet fora mais tarde batido pelo mesmo homem que conseguira arrastá-lo até o cemitério Micmac num trenó. Timmy Betterman fora abatido pelo pai. Mas por que Harriet ficara mal? Isso significava que todos os animais ficariam maus? Não. Harriet, o touro, não provava qualquer regra geral. Na realidade, seria uma exceção à regra geral. Era só olhar para os outros animais, o cãozinho Spot de Judd, o periquito da velha, o próprio Church. Todos tinham voltado modificados e em todos os casos, a modificação fora perceptível. No entanto, pelo menos no caso de Spot, a mudança não fora tão grande a ponto de impedir que, anos mais tarde, Judd recomendasse o processo de ressurreição. Sim, de ressurreição a um amigo. É claro, ultrapassa a linha divisória. Ele gaguejara um pouco, tentara se justificar um pouco, acabara fazendo jorrar um monte de besteiras sinistras e confusas que jamais poderia ser adequadamente chamada de ponto de vista. Como podia se recusar a aproveitar a oportunidade, aquela única, formidável oportunidade, simplesmente baseada na história de Timmy Betterman? Uma andorinha não faz verão. Você está deformando todas as evidências em proveito da conclusão que quer atingir. Somente protestou. Pelo menos reconheça a maldita verdade sobre a modificação de Churchill. Mesmo se deixar de lado os animais caçados, pássaros e camundongos,
O que dizer do jeito dele? Entorpecido. É a melhor expressão para resumir a coisa. No dia em que você saiu com a pipa, você se lembra como estava Gage naquele dia? Como estava entusiasmado e cheio de vida, reagindo a tudo? Não é melhor se lembrar dele desse jeito? Quer trazer de volta um zumbi com todos os ingredientes de um filme de terror classe C, ou mesmo algo tão prosaico quanto um menino excepcional? Um menino que coma os dedos, que fique olhando vagamente as imagens de TV e que nunca aprenda a escrever o próprio nome? O que disse Judd sobre o cachorro dele? Era como lavar um pedaço de carne. É o que você quer? Um pedaço de carne, respirando. E mesmo que consiga se satisfazer com isso, como vai explicar à sua mulher o retorno de Gage? E a sua filha? E o Steve Masterton? E ao mundo? O que vai acontecer na primeira vez em que a senhora Dandridge enfiar o nariz na entrada da sua casa e deparar com o Gage andando de velocípede no quintal? Pode imaginar os gritos, Lois? Pode imaginá-la? Arranhando o rosto com as unhas. E o que me diz dos repórteres? O que me diz de uma equipe do show dos domingos bater na sua porta para fazer uma gravação com uma criança que ressuscitou? Será que tudo isso realmente importava ou era apenas a voz da covardia? Seria mesmo incapaz de enfrentar essas coisas? Será que Rachel teria alguma outra reação além de lágrimas de alegria para receber o filho de volta? Sim, acreditava que havia uma possibilidade real de que Gage voltasse. Bem, um pouco modificado, mas isso alternava a qualidade do amor dos pais. Os pais amam filhos que nascem cegos, filhos que nascem como gêmeos siameses, filhos que nascem com terríveis deformações físicas. Os pais pleiteiam mercê judicial ou clemência para filhos que, ao crescer, se tornam assassinos, sequestradores ou torturadores de gente inocente. Será então que não amaria Gage mesmo se o menino tivesse de continuar usando fraldas até aos 8 anos? Se só aos 12 anos conseguisse passar do primeiro ano primário? Mesmo se jamais conseguisse, deveria então simplesmente renegar o filho como uma espécie de aborto divino quando havia outro recurso? Mas, Lois, meu Deus, você não vive num vácuo. As pessoas vão falar. Cortou o pensamento de uma forma brusca, com raiva. De todas as coisas que não estava disposto a considerar, a primeira delas era provavelmente o comentário público. Baixou os olhos para a terra, há pouco assentada no túmulo do filho, sentiu uma onda de espanto e horror lhe atravessando o corpo. Sem que tivesse consciência, movendo-se automaticamente, seus dedos tinham desenhado uma forma na sepultura, tinham feito uma espiral. Ele esfregou os dedos de ambas as mãos pela terra, apagando o desenho, e saiu do Boa Vista, correndo, julgando-se de fato um transgressor, acreditando a cada volta do caminho que seria descoberto, detido, interrogado. Passou bem tarde para apanhar a pizza e, embora a tivesse deixado em cima de um dos grandes fornos, já estava um tanto fria, gordurosa. Tinha gosto de barro cozido. Comeu um pedaço quando tomou a estrada de Ludlow e atirou o resto pela janela, com caixa e tudo. Não gostava de sujar as ruas, mas não queria que Rachel visse uma pizza quase intacta na cesta de lixo. O fato poderia despertar certa desconfiança de que não era bem a pizza o que ele tinha em mente quando foi a Bangor. E agora Lois começava a pensar sobre o tempo e as circunstâncias. O tempo. O tempo podia ser uma importância extrema, crucial mesmo. Timmy Betterman ficara morto.
um bom tempo antes que o pai pudesse levá-lo até o cemitério Micmac. Timmy foi ferido a 19. Timmy foi enterrado. Não sou capaz de jurar, mas acho que foi em 22 de julho, 4 ou 5 dias depois. Marjorie Washburn viu Timmy subindo a estrada. Tudo bem, digamos que Bill Betterman tenha feito a coisa 4 dias após o enterro original do filho. Não, se ele tivesse de errar, que fosse pelo lado do conservadorismo. Digamos 3 dias. Para maior clareza de raciocínio, podia admitir que Timmy Betterman tivesse voltado da morte em 25 de julho, isto é, haviam passado 6 dias entre a morte do rapaz e a sua volta, e aquilo era uma estimativa conservadora. Podiam muito bem ter transcorrido 10 dias. Para Gage, não se havia passado mais de 4. Um tempo bastante mais reduzido que o de Bill, e ainda seria possível distanciar consideravelmente o caso de Gage do caso de Bill se as circunstâncias tivessem sido semelhantes às que possibilitaram a ressurreição de Church, pois Church morrera na época mais oportuna possível, não é verdade? A família estava longe quando o gato foi atropelado. Ninguém ficou sabendo da história, a não ser ele e Judd. A família estava em Chicago. Para Lois, a peça final se encaixou no lugar com um primoroso clique. Você quer que nós... o quê? Rachel perguntou, olhando com assombro. Eram 10h15. Ellie fora se deitar. Rachel tomara outro Valium após limpar os detritos da festa do funeral. Festa do funeral era outra daquelas terríveis expressões cheias de paradoxos não revelados, como horas de visitação. No caso de velórios, mas parecia não haver outro modo de qualificar a reunião de pessoas daquela tarde. Estava silenciosa e sonolenta desde que Luz chegara, de Bangor, mas isso não importava. Quero que voltem para Chicago com sua mãe e seu pai, Luz repetiu pacientemente. Eles vão embora amanhã. Se falar com eles agora e marcar logo a passagem na Delta, vai conseguir viajar no mesmo avião. Luz, você perdeu o juízo? Depois da briga que teve com meu pai. Luz começou a falar com a rapidez de um tagarela, que era totalmente contrário ao seu modo de ser. Revelava entusiasmo um tanto grosseiro, como um jogador que, assim que sai do banco dos reservas, consegue levar a bola até a meta adversária, cortando e costurando, ludibriando com singular e delirante facilidade quem dele se aproxima. Nunca fora um mentiroso particularmente hábil, e não planejara absolutamente nada, mas um fluxo de mentiras plausíveis, meia-verdades e inspirada justificação despejou-se com facilidade de dentro dele. A briga é uma das razões para eu querer que você e Ellie voltem com seus pais. É hora de começar a cicatrizar a ferida, Rachel. Percebi isso, senti isso, no velório. Quando a briga começou, eu estava tentando endireitar as coisas, mas essa viagem, realmente não acho que seja uma boa ideia, Lois. Nós precisamos de você, e você precisa de nós. Os olhos de Rachel mediram-no com ar incrédulo. Pelo menos espero que você precise de nós. E nem eu, nem Ellie estamos em condições de... Não estão em condições de ficar aqui, disse Lois com determinação. Era como se estivesse começando a delirar de febre. Gostei quando disse que precisa de mim, e eu também preciso de você e de Ellie, mas agora este é o pior lugar do mundo para você, meu bem. Gage está em toda parte, em todo canto da casa. Eu e você sentimos muito, é claro, mas acho que para Ellie as coisas são ainda piores. Viu a dor cintilar nos olhos de Rachel, percebeu que conseguira atingi-la. Uma parte dele sentiu vergonha daquela vitória fácil. Todos os livros que lera a respeito da morte diziam-lhe que o primeiro e mais forte impulso da pessoa que perdeu um ente querido é se afastar do lugar onde tudo aconteceu.
e aprendera também que sucumbir a esse impulso pode vir a ser extremamente prejudicial, pois dá a quem está de luto o duvidoso privilégio de não enfrentar a nova realidade. Os livros diziam que o melhor era a pessoa permanecer onde estava, batalhar com a dor no aconchego do lar, até a dor se transformar em lembranças. Mas Lois não se atreveria a fazer a experiência com a família em casa. Tinha de se livrar de Ellie e Rachel, ao menos por algum tempo. Eu sei, disse ela. Tenho essa sensação. Na casa inteira. Mudei o sofá de lugar enquanto você foi a Bangor. Passei também ao aspirador para tentar distrair minha mente das coisas e encontrei 4 carrinhos dele, como se estivessem esperando que ele voltasse. Você sabe, brincasse. A voz trêmula desde o início se esfacelara. Lágrimas rolaram pelo rosto da mulher. Foi aí que eu tomei o segundo Valium, porque comecei a chorar de novo, do jeito que estou chorando agora. Ah, que droga de novela é tudo isso. Me abrace, Lou. Me abrace, por favor. Ele a abraçou com carinho, mas se sentiu um farsante. Sua mente tentava arranjar um meio de fazer com que aquelas lágrimas pudessem ser usadas em seu favor. Sou um sujeito legal, tudo bem. Eia, vamos lá. Quanto tempo isso vai durar? Ela soluçou. Quem sabe se não vai acabar nunca? Se pudéssemos tê-lo de volta. Lois, juro que tomaria conta dele melhor. Isso não ia acontecer. O fato daquele motorista estar correndo muito não nos livra da culpa. Nunca imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer com ele. A cena fica se repetindo na minha cabeça e me machuca tanto, Lois. Nem quando eu estou dormindo tenho 1 segundo de descanso. Eu sonho com o Gage, uma vez atrás da outra. Eu o vejo correndo na direção da estrada, grito para ele parar. Shhh, shh. Agora chega, Rachel. Shhh. Ela ergueu o rosto inchado. O Gage nem estava sendo malcriado, Lois. Para ele, tudo não passava de uma brincadeira. O caminhão veio na hora errada. Senhora Dandridge telefonou enquanto eu ainda estava chorando. Leu no American de Ellsworth que o motorista tentou se matar. Que? Tentou se enforcar na garagem da casa dele. Segundo o jornal, está em estado de choque e com uma depressão profunda. Pena que não conseguiu morrer, disse Lois, brutalmente, mas a voz pareceu distante aos seus próprios ouvidos. Senti um calafrio tomando conta do corpo. O lugar tem poder, Lois. Foi cheio de força no passado e eu estou com medo de que esteja voltando a ter pleno poder. Meu filho está morto e esse motorista foi solto por uma fiança de $1.000. Vai continuar sentindo deprimido, com vontade de morrer, até que um juiz qualquer casse a carteira dele por 90 dias. Na saída ele aperta o punho dizendo que está tudo bem. Senhora Dandridge disse que a mulher pegou as crianças e foi embora. Rachel falou sombriamente. Não leu isso no jornal, mas soube por alguém que conhece um vizinho dele. Não estava bêbado. Não estava drogado. Nunca teve multas por excesso de velocidade, mas disse que quando entrou em Ludlow, simplesmente teve vontade de pisar fundo no acelerador. Disse que não sabe como aconteceu, simplesmente aconteceu. Simplesmente teve vontade de pisar fundo no acelerador. O lugar tem poder. Lois afastou esses pensamentos. Pegou suavemente a esposa pelo braço. Telefone para os seus pais. Telefone agora. Não há necessidade de você e Ellie passarem outro dia nesta casa, nem mais um dia. Mas não vou sem você. Lois, eu preciso que fiquemos juntos. Daqui a 3 dias, 4 no máximo, vou atrás de vocês. Se as coisas corressem bem, Rachel e Ellie poderiam voltar em 48 horas. Tenho de achar alguém para me substituir na universidade, pelo menos meio expediente. Posso tirar esses dias de licença, mas não quero deixar tudo nas costas de Surrendra.
Judd pode olhar a casa enquanto estivermos fora. Vou desligar a chave geral, guardar os mantimentos no congelador dos Dandridge, a escola de Ellie. Ao diabo com a escola de Ellie. De qualquer modo, as aulas iam acabar daqui a 3 semanas. Eles vão compreender, em face das circunstâncias. Podem dizer que a dispensaram antes do tempo. Tudo vai dar certo. Lois. Ele se interrompeu. Que foi? O que você está escondendo? Escondendo? Ele a encarou diretamente e francamente. Não sei do que está falando. Não sabe? Não, não sei. Não importa. Vou ligar agora para minha mãe, se é isso mesmo que você quer. É, disse ele. As palavras pareceram ecoar em sua mente com um timbre de ferro. Talvez seja melhor para Ellie, disse Rachel. Ela o fitou com os olhos vermelhos, ainda ligeiramente vidrados por causa do vale. Parece febril, Lois. Pode estar ficando doente. Antes que ele pudesse responder, Rachel foi até o telefone, ligou para o hotel onde os pais estavam hospedados. Os Goldmans ficaram radiantes com a proposta. Não vibraram tanto com a notícia de que, 3 ou 4 dias depois, Lois se juntaria à mulher e à filha, embora na realidade não tivessem de se preocupar com isso. Lois não tinha a menor intenção de ir a Chicago. Na opinião dele, o único obstáculo à viagem de Rachel seria conseguir reservas de passagens aéreas tão em cima da hora. Mas também aqui a sorte estava do seu lado. Ainda havia lugares disponíveis no voo da Delta de Bangor para Cincinnati e uma rápida verificação comprovou 2 cancelamentos num voo de Cincinnati a Chicago. Ellie e Rachel só viajariam com os Goldman até Cincinnati, mas chegariam a Chicago apenas 1 hora depois deles. É quase como magia, Lois pensou, desligando o telefone, e a voz de Judd respondeu prontamente. Foi cheio de força no passado e estou com medo. Ora, vai se fuder, ele reagiu grosseiramente. Aprendi a conviver com um bom número de coisas estranhas nos últimos 10 meses. Meu bom e velho amigo, mas você acha que eu estou disposto a admitir que um pedaço mal assombrado de chão possa influenciar a reserva de passagens aéreas? Francamente, não, né? Tenho de fazer as malas, disse Rachel, examinando as informações sobre os voos que Lois anotara no bloco perto do telefone. Leve só a mala grande, advertiu o marido. Ela o encarou, olhos arregalados, um tanto sobressaltada. Para nós duas, Lois? Lois, você está brincando? Tudo bem, leve também 2 sacolas de viagem, mas não vá se cansar pegando uma roupa diferente para cada dia dessas 3 semanas. Ele disse pensando principalmente porque muito breve você pode estar de volta a Loudoun. Leve roupa para 1 semana ou 10 dias. Tem o talão de cheque, os cartões de crédito. Compre o que precisar. Mas não podemos, ela começou num tom incrédulo. Parecia insegura sobre tudo, manobrável, bastante confusa. Lois se lembrou do estranho, atordoante comentário que a mulher fizera sobre um Winnebago que uma vez ele tivera vontade de comprar. Temos dinheiro, disse. Bem, acho que podíamos usar as economias que estamos fazendo para os estudos de Gate, mas vamos demorar 1 dia ou 2 para ter o dinheiro em nossa conta corrente, fora o tempo para a compensação dos cheques. O rosto de Rachel começou a se enrugar e entrou de novo em colapso. Lois abraçou-a. Ela tem razão. A dor nos atinge sem parar. Nunca dá sinais de ceder. Rachel, não, disse ele, não chore. Mas evidentemente ela continuou a chorar. Tinha de chorar. Enquanto Rachel fazia as malas no andar de cima, o telefone tocou. Lois correu para atendê-lo, achando que seria alguém do departamento de reservas da Delta, informando que tinham se enganado. Não havia lugares disponíveis. Eu devia ter visto que tudo estava
indo bem demais. Mas não era da Delta. Era Irving Goldman. Vou chamar Rachel, disse Lois. Não. Por um instante, não houve mais nada, apenas silêncio. Provavelmente ele está sentado no outro lado, tentando decidir de que palavrão vai me chamar primeiro. Quando Goldman voltou a falar, sua voz parecia muito tensa. Parecia empurrar as palavras para fora contra alguma forte resistência interior. É com você que eu quero falar. Dory pediu que eu telefonasse para me desculpar pelo meu comportamento e acho, Lois, que eu já estava mesmo com vontade de lhe pedir desculpas. Ora, Irving, que generosidade da sua parte. Meu Deus, acho que acabei de molhar as calças. Não precisa se desculpar, disse Lois, a voz seca e mecânica. O que eu fiz foi indesculpável, disse Gold. Agora não parecia estar empurrando as palavras. Parecia estar tossindo. Sua sugestão de que Rachel e Ellen fossem lá para casa me fez ver como você reagiu com grandeza a tudo isso e como eu fui pequeno. Havia alguma coisa muito familiar naquele tom, alguma coisa estranhamente familiar. Então descobriu o que era e a boca se repuxou numa forte contração, como se tivesse mordido um grande limão maduro. Era o modo de Rachel. Ela estava completamente inconsciente disso. Lois tinha certeza. Dizer contritamente no fim de certas brigas: Lois, desculpe por eu ter me comportado como uma víbora. Ali estava aquela voz, despojada da vivacidade, da jovialidade de Rachel, sem dúvida, mas aquela mesma voz dizendo: Lois, desculpe por eu ter me comportado como um bastardo. O velho levaria a filha e a neta de volta. As duas correriam do Maine para a casa do vovô, nas asas da Delta e da United. As duas voltariam para o lugar delas, para o lugar onde Irving Goldman queria que ficasse. Então o velho podia se dar ao luxo de ser magnânimo. Irving se sentia vitorioso. Por isso vamos esquecer que eu lhe dei um soco na frente do caixão do seu filho morto, Lois, que eu chutei depois que você caiu, que derrubei o caixão do cavalete, quebrei o trinco para que você pudesse ver, acho que você viu, aquele último pedaço da mão do garoto. Vamos esquecer tudo isso? Fica o dito pelo não dito. Por mais terrível que seja, Irving, seu velho porco, eu queria mais é que você morresse, se isso não estragasse os meus planos. Tudo bem, Goldman, ele disse com voz calma. Foi um dia muito carregado de emoções para todos nós. Mas isso não justifica. Goldman persistiu e Lois percebeu, embora não quisesse admitir, que o homem não estava sendo apenas diplomático, não estava dizendo que lamentava ter se comportado como um bastardo, porque tinha conseguido o que queria. Goldman estava quase chorando, falava num tom enfático, a voz trêmula, embargada. Foi um dia terrível para todos nós. Graças a mim, graças a um estúpido velho cabeça de vento, eu feri minha filha quando ela mais precisava da minha ajuda. Eu o ofendi, talvez você também precisasse da minha ajuda, Lois. Que você tenha agido assim, com tanta generosidade, depois de eu ter me comportado daquela maneira, isso me faz sentir um lixo. E é justamente assim que eu mereço estar me sentindo. Faça-o parar. Faça-o parar antes que eu comece a gritar com ele e estrague tudo. Provavelmente o Rachel lhe contou, Lois, que tivemos outra filha, Zelda. Sim, ela me falou sobre Zelda. Foi difícil. Goldman continuou com aquela voz tremida. Difícil para todos nós. Difícil principalmente para Rachel. Rachel estava lá quando Zelda morreu. Mas também muito difícil para Dory e para mim.
Dory quase teve um colapso nervoso. E o que é que você acha que Rachel teve? Lois quis gritar. Pensa que uma criança que não pode ter também um colapso nervoso? 20 anos depois, ela ainda se apavora com a simples ideia da morte. E agora acontece isto, essa maldita coisa, essa coisa terrível. Não deixa de ser um milagre que não esteja na porra do hospital sendo alimentada por um tubo nas veias. Então não me venha dizer como a coisa foi difícil para você, para sua mulher, seu bastardo de merda. Desde que Zelda morreu, acho que nós agarramos muito a Rachel, sempre querendo protegê-la e compensá-la dos problemas que teve com as costas, durante anos depois da morte da irmã. Reparar nossa culpa por não estarmos lá naquela hora. Sim, o velho estava realmente chorando. Por que, afinal, ele precisava chorar? Lois teria mais dificuldade em se apegar à pureza, à limpidez da sua raiva. Ficaria mais difícil, mas não impossível. Sua mente evocou propositadamente a imagem de Goldman pondo a mão no bolso do paletó e tirando o superabundante talão de cheques. Mas subitamente viu Zelda Goldman ao fundo, um fantasma irrequieto numa cama que cheirava mal, o rosto contorcido de rancor e agonia, as mãos contraídas como garras. O fantasma Goldman. O Gandhi terrível. Por favor, disse ele, por favor, Goldman, Irving, não fale mais. Não vamos tornar as coisas piores do que já são na realidade, tá bem? Sei agora que é um homem bom e que eu fiz um julgamento errado sobre você, Lois. Escute, eu sei o que está pensando. Será que eu sou tão estúpido? Não. Estúpido sim, mas não tão estúpido. Acho que estou dizendo isso porque está pensando, sim, ele está conseguindo o que quer e uma vez tentou me comprar, mas Lois, eu juro. Tudo bem, Goldman, disse Lois suavemente. Eu não posso. Eu simplesmente não posso mais ouvir você falando assim. Está certo? Agora sua voz também tremia. Tudo bem. Goldman respondeu e deu um suspiro. Lois achou que era um suspiro de alívio. Mas me deixe dizer mais uma vez que eu lhe peço desculpas. Não tem de aceitar meu pedido, mas foi para isso que eu telefonei, Lois. Desculpe. Esqueça, disse Lois, fechando os olhos. Tinha uma trovoada na cabeça. E obrigado, Irving. Aceito suas desculpas. Obrigado a você, disse Gold. E obrigado por deixar elas irem conosco. Talvez seja disso que as duas precisam. Vamos esperá-las no aeroporto. Ótimo, disse Lois, e subitamente lhe ocorreu uma ideia. Era absurda, mas tinha o seu encanto. Deixava o dito pelo não dito. Deixaria Gate descansar tranquilamente no túmulo do Boa Vista, em vez de tentar reabrir uma porta já fechada. Colocaria sobre ela uma tranca, depois um ferrolho duplo. Jogaria a chave fora. Faria exatamente o que disse a mulher. Colocaria em ordem suas coisas e tomaria um avião para Chi-Town. Talvez passassem todo o verão em Chicago, ele, Rachel e a filha adorável. Podiam ir ao zoológico, ao planetário, andar de barco no lago. Levaria Ellie ao topo dos Sears Towers e lhe mostraria o meio oeste se estendendo pelo horizonte. Um grande tabuleiro de jogo cheio de magníficas e variadas paisagens. Depois, quando chegasse o meio de agosto, voltariam para aquela casa que agora parecia tão triste e sombria. Talvez pudessem começar tudo de novo. Talvez pudessem refazer com novo ânimo suas vidas. Agora o que havia no lar dos Creedy era uma trama feia, urdida com sangue empoçado. Mas aquilo não seria o mesmo que assassinar Gage, matá-lo uma segunda vez? Uma voz dentro dele tentou argumentar que não era bem assim, mas Lois não quis lhe dar ouvidos. Fez
continente a voz se calar. Irving, tenho de subir agora. Quero ver Rachel, se Rachel não precisa de alguma coisa, e depois eu vou fazer com que ela durma. Está bem. Até logo, Lois. Mais uma vez, se Irving disser mais uma vez que se desculpa, eu dou a porra de um grito. Até logo, Irving, disse ele e desligou o telefone. Rachel estava mergulhada numa pilha de roupas quando Lois subiu. Blusas em cima das camas, vestidos nas costas das cadeiras, calças compridas em cabides pendurados nas maçanetas das portas. Sob a janela, os sapatos se alinhavam como soldados. Parecia estar fazendo as malas devagar, mas com a devida competência. Lois percebeu que a mulher ia levar pelo menos 3 malas, talvez 4. Mas não fazia sentido discutir por causa disso. Sem qualquer comentário, começou a ajudá-la. Lois, disse ela quando os dois fechavam a última mala. Lois teve de sentar em cima da mala para que Rachel pudesse fechar o zíper. Tem certeza de que não há nada que queira me dizer? Pelo amor de Deus, querida. O que há? Não sei o que há, ela respondeu num tom calmo. É por isso que eu estou perguntando. O que você acha que eu vou fazer? Escapulir para um bordel? Me unir a um circo ambulante? O quê? Não sei, mas há qualquer coisa errada. É como se estivesse tentando se livrar de nós. Rachel, isso é ridículo. Falara com veemência, quase exasperação. Mesmo no meio de todo aquele embaraço, não pôde deixar de se sentir um tanto ofendido por ser desmascarado com tanta facilidade. Ela sorriu levemente. Você nunca foi um bom mentiroso, Lou. Lois começou a protestar de novo, mas Rachel o interrompeu. Ellie sonhou que você tinha morrido. Foi essa noite. Acordou chorando e eu fui ver o que havia. Dormi 2 ou 3 horas com ela, depois voltei para o nosso quarto. Ela disse que no sonho você estava sentado na mesa da cozinha de olhos abertos, mas ela sabia que você estava morto. Disse que podia ouvir Steve Masterson gritando. Lois fitou-a com um ar de desânimo. Rachel, o irmão, acabou de morrer. É normal que ela sonhe que outros membros da família. Sim, não fui incapaz de deduzir isso, mas o modo como ela contou o sonho, os ingredientes, parecia uma espécie de profecia. Ela riu baixo. Acho que você tinha de estar lá para ver. Sim, talvez, disse Lois. Parecia uma espécie de profecia. Venha dormir comigo, disse Rachel. O efeito do Valium acabou e eu não quero tomar outro comprimido. Mas eu estou com medo. Também venho tendo meus sonhos. Sonhos? Sonhos com Zelda. Ela respondeu sem grande ênfase. Nessas últimas noites, desde a morte de Gage, é só eu adormecer e lá está Zelda. Ela disse que está vindo, que dessa vez vai me levar. Que ela e Gage vão me levar, porque deixei que morresse. Rachel, isso é, eu sei, apenas um sonho, nada demais. Mas venha dormir comigo e, se puder, afaste de mim os pesadelos, Lois. Estavam deitados no escuro, bem juntos um do outro, num dos lados da cama. Rachel? Ainda está acordada? Sim. Quero lhe perguntar uma coisa. Diga. Ele hesitou, não querendo causar mais sofrimento à mulher, mas precisando saber. Perguntou, enfim. Você se lembra do susto que tivemos quando Gage tinha 9 meses? Sim, é claro que eu me lembro. Por quê? Quando Gage tinha 9 meses, Lois ficou extremamente preocupado com o tamanho de seu crânio. O problema surgiu depois de uma consulta a tabelas cranianas que mostravam o desenvolvimento normal, mês a mês, da cabeça das crianças. Aos 4 meses, o tamanho do crânio de Gage começou a atingir o limite mais alto da curva. Depois foi ficando cada vez maior.
O menino não tinha dificuldade em manter a cabeça em pé, isso era evidente, mas Lois resolveu levá-lo a George Tardif, talvez o melhor neurologista do meio-oeste. Rachel queria saber o que estava errado e Lois dissera a verdade. Temia que Gage tivesse hidrocefalia. O rosto de Rachel ficara muito pálido, mas ela continuou calma. Gage me parece normal. Lois balançou a cabeça. A mim também, mas não quero ignorar essa pequena variação, meu bem. Nem deve, disse ela. Nós não podemos ignorar. Tardif mediu o crânio de Gage e franziu a testa. Encostou 2 dedos no rosto do menino e pressionou. Gage se encolheu. Tardif sorriu. O coração de Lois se encheu de ternura. Tardif deu uma bola para Gage segurar. Gage segurou-a por algum tempo e depois a jogou no chão. Tardif pegou a bola e ficou batendo com ela no chão, atento aos olhos do garoto. Os olhos de Gage seguiam a trajetória da bola. Eu diria que há 50% de chances de que ele seja hidrocefálico. Tardif explicou mais tarde a Lois em sua sala. Não. Realmente as chances podem ser até um pouco maiores que isso. Mas se houver hidrocefalia, é suave. Ele parece muito esperto. A nova técnica operatória pode resolver facilmente o problema, se houver problema. Isso quer dizer cirurgia cerebral, Lois retorquiu. Uma pequena cirurgia cerebral. Lois estudara o processo pouco depois de ter começado a se preocupar com o tamanho da cabeça de Gage e a operação destinada a drenar o excesso de fluido não parecia assim tão simples, ao menos de seu ponto de vista. Mas ficou de boca fechada, achando que devia dar graças a Deus pelo fato de a operação existir. Naturalmente, Tardif continuou. E é bem possível que seu filho simplesmente tenha uma cabeça um tanto grande para os 9 meses. Acho que um exame mais detalhado do crânio é o melhor ponto de partida. Está de acordo? Lois concordou. Gage passou uma noite no hospital Our Sister of Charity e foi submetido à anestesia geral. A cabecinha adormecida foi encaixada num aparelho que lembrava um gigantesco secador de roupas. Rachel e Lois aguardavam no andar de baixo. Ela estava na casa da avó, vendo o tempo todo a Vila Sésamo, no novo videocassete do avô. Para Lois, aquelas horas tinham sido longas, sombrias. Durante esse tempo, fizera suposições com diferentes graus de morbidez e comparara os resultados. Morte sob anestesia geral. Morte durante uma cirurgia craniana. Ligeiro retardamento mental como resultado da hidrocefalia. Retardamento cataclísmico, em consequência da mesma coisa. Epilepsia, cegueira. Havia infinitas possibilidades. Para mapas realmente completos de calamidades, Lois se lembrou de ter pensado: consulte o médico que tem dentro de casa. Tardif entrou na sala de espera por volta das 5 horas. Trazia 3 charutos. Colocou um na boca de Lois, o outro na de Rachel, e ela estava demasiado embasbacada para protestar, e o terceiro na boca dele. Tudo bem com o menino? Nada de hidrocefalia. Acenda essa coisa, Rachel dissera rindo e chorando ao mesmo tempo. Vou fumar até vomitar. Sorridente, Tardif acendeu os charutos. Deus o estava salvando para a rodovia 15, Dr. Tardif. Lois pensou agora. Rachel, se ele fosse uma criança com hidrocefalia, se a operação não resolvesse, mesmo assim teria sido capaz de amá-lo? Que pergunta esquisita, Lois. Teria sido capaz? Sim, claro. Teria amado Gage, não importa o que houvesse com ele, mesmo que fosse retardado. Sim, não ia querer interná-lo numa instituição. Não, acho que não ia querer. Ela respondeu pausadamente. Sei que com o dinheiro que você está ganhando agora, poderemos nos dar a esse luxo.
Isto é, poderíamos interná-lo numa instituição realmente boa. Mas eu acho que eu ia querer tê-lo junto de nós, se pudéssemos cuidar dele. Por que está me perguntando isso agora, Lois? Acho que estava pensando na Zelda, disse ele, atônito com sua própria loquacidade. Tive vontade de saber se você seria capaz de suportar aquilo de novo. Não ia ser a mesma coisa, disse ela, num tom quase animado. Gage era, bem, Gage era Gage. Era nosso filho. Isso faria muita diferença. Ia ser difícil, eu acho, mas será que você ia querer colocá-lo numa instituição, um lugar como Pineland? Não. Então, vamos dormir. É uma boa ideia. Sinto que posso dormir agora, disse ela. Quero ver o dia de hoje por trás das costas. Quero ver o dia de hoje por trás das costas. Amém, disse Lois. Amém. Um longo tempo depois, Rachel falou de novo, num tom sonolento. Você tem razão, Lois. São apenas sonhos, névoas. Sem dúvida, ele respondeu, beijando-a na ponta da orelha. Agora durma. Parecia uma espécie de profecia. Durante um bom tempo, Lois não conseguiu pegar no sono. Pouco antes, viu de relance que a curva minguante da lua o contemplava da janela.